Bom, boa noite a todos. Demos esse tempinho a mais, um tempo curto, mas suficiente para que alguém pudesse chegar com essa chuva. Nós estamos realizando essa audiência pública sobre o Plano Municipal da Primeira Infância. Queremos agradecer a todos os presentes. Nós estamos ao vivo pela TV Câmara. Quem estiver em casa ou quem quiser compartilhar pelas mídias sociais, essa audiência está sendo transmitida pela TV Câmara. O Plano Municipal da Primeira Infância é exigido pelo Marco Legal da Primeira Infância. Nós temos um agradecimento muito especial ao coletivo do Pacto Social pela Humanização da Assistência ao Parto, o coletivo do Pacto Social pela Primeira Infância e ao grupo organizador da Semana do Brincar, que nos sensibilizaram ao tema, em especial a Cíntia Herbert, Suzana Maia, Pureza Panico, Daniela McDowell e Juliana Risse. Nós vamos apresentar hoje o conceito sucinto do Plano Nacional pela Primeira Infância. Também teremos um primeiro painel com representantes da Prefeitura Municipal que estão envolvidos na criação desse documento e que vão nos contextualizar no momento como está a construção do plano. E teremos um segundo painel com especialistas e representantes da sociedade para a construção desse plano. O nosso mandato há anos vem trabalhando essas questões, muitos de vocês que estão aqui têm colaborado conosco, alguns que eu citei têm nos ensinado a lidar com essa questão. É uma necessidade que temos, tanto por força legal quanto por dever, que cumpre ao nosso mandato trabalhar para que essa cidade seja um pouco melhor para todos, e nós sabemos da importância da primeira infância e de trabalharmos de maneira articulada, integrada, multissetorial, para que nós possamos avançar. Então, a importância dessa audiência, para que nós possamos, tanto os presentes aqui, quanto a nossa cidade que nos acompanha. Ao final também nós teremos a edição de um vídeo, porque a audiência ela é mais demorada, e a edição é importante porque vai separando aqueles espaços entre uma fala e outra, entre um momento e outro, para que nós tenhamos um documento de audiovisual trabalhando essa questão. Então, eu chamo para compor a mesa a senhora Luciana Gasparini, representando a secretária municipal de Cultura, a senhora Isabela Pessotti. Também a senhora Márcia Mota, representando o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Scarpellini. O senhor Leandro Aparecido Malaguti, representando a Secretaria Municipal de Educação, a secretária municipal de Educação, a senhora Luciana Andrade Rodrigues Silva. A senhora Joana Dalva Sabino Vieira Semprini, diretora do Departamento de Proteção Social Básica, representando o secretário municipal de Assistência Social, senhor Guido Desinde Filho. Tudo bem? Vamos cumprimentá-los, né? Vamos uma cadeira aqui. Vamos cumprimentando. Pode ocupar. Convido a assessora Cláudia Wolff, que fará uma apresentação contextualizando a política para a primeira infância. Você vai falar da apresentação do vídeo? Tá bom. Antes eles vão fazer uso da palavra ou não? Antes eles fazem uso da palavra. Muito bem. Então, antes da Cláudia fazer a apresentação, eu vou passar a palavra aos membros da mesa para fazer uma fala inicial, uma saudação. Quem? Pode começar.
Isso, puxa para perto de você o microfone. Ele é móvel, isso. Boa noite. Pode puxar mais, ele vem. Isso, que aí você fica mais... Eu agradeço o convite para estar aqui hoje com vocês, representando o Sandro e a mim mesma, enquanto coordenadora do Programa de Saúde da Criança e do Adolescente de Ribeirão. Esse é um assunto que a gente já tomou conhecimento desde o ano passado, num evento sobre a primeira infância, e a gente está continuando a estudar nesse momento, mas eu acho que a gente vai falar mais disso depois, né? Conversando com o defensor Bruno, que está aqui na plateia, a gente teve a ideia de trazer um filme que eu acho que vai ilustrar um pouquinho do que a gente está querendo para frente. Obrigado, Márcia. Luciana. Boa noite a todos. Boa noite, em nome do vereador Marcos Papa. Cumprimento a todos aqui da mesa. Agradecendo o convite da Secretaria da Cultura e justificando a ausência da Isabela Pessotti por estar num compromisso fora de Ribeirão Preto. E desejando um ótimo trabalho hoje aqui para todos. Obrigado, Luciana. Leandro. Boa noite. Em nome da professora Luciana Rodrigues, a secretária municipal da Educação, que também não pôde estar presente por outro compromisso nesse momento, eu cumprimento todos os presentes na mesa, todas as pessoas aqui. E, em nome da educação, nós dizemos da importância desse momento, da gente poder pensar um pouquinho junto, conversar um pouquinho junto, sobre essa questão da articulação das políticas públicas voltadas para a infância, a primeira infância. Sabemos nós da importância dessa faixa etária para o desenvolvimento integral do ser humano, né? Então, esse momento aqui se constitui um momento ímpar para a gente poder colher informações, para poder dar continuidade nesse trabalho de elaboração do plano que nós estamos dando início. Desejo um bom trabalho para todos. Obrigado, Leandro. Joana? Liga o microfone, por favor. Isso. Boa noite. Também estou representando o nosso secretário, o senhor Guido. Para nós da assistência é uma alegria, né? Ainda mais que já faz um ano que o SUAS está materializando o seu trabalho na primeira infância com o programa Criança Feliz, né? Já nós, em Ribeirão Preto, já estamos trabalhando, né, assistência com esse programa, faz um ano, e nós, assim, embora que esse programa, ele nasceu, assim, com muitas dificuldades, né, com não aceitação, e a semana passada nós fizemos uma avaliação profunda e, através dos resultados, nós estamos muito satisfeitos mesmo, porque o programa está dando certo em Ribeirão, nós estamos trabalhando articulado, tanto com a educação como a saúde, então, para nós, é uma alegria, tá? Bom trabalho. Muito obrigado, Joana. Agora sim, a Cláudia fará uma apresentação contextualizando a política pela primeira infância. Oi, gente, boa noite. Bem rápido. O mandato começou, o Dário já tem um trabalho da primeira infância, né, na área de saúde, e a gente ampliou agora o trabalho para os demais eixos, né, que o plano municipal pela primeira infância, né, constitui. Nós temos conhecimento de que está sendo desenvolvido um trabalho pela Prefeitura Municipal, né, nessa linha também do Plano Municipal pela primeira infância. Desde quando a gente começou a desenvolver o trabalho, conversando com a Márcia, é que a gente descobriu, bem sem querer, né, Márcia? E aí a ideia é que a gente forme essa parceria. Bom, a primeira infância, só para alinhar, o período que vai do nascimento até os 6 anos, é muito importante. É nessa fase que se desenvolve estruturas e circuitos cerebrais e adquirem as capacidades fundamentais que permitirão o aprimoramento de habilidades futuras mais complexas. Por isso, também, né, dentro dos estudos que a gente está fazendo,
um dos conceitos que a gente vê bater bastante é a questão do investimento nessa fase, né? Inclusive investimento pelo setor privado. Então, é importante também a gente salientar. Nós nos baseamos no Plano Nacional pela Primeira Infância, né? Começamos de lá, de cima, que foi elaborado pela Rede Nacional, né? Terminou em 2010, e aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Pelo CONANDA, e a Secretaria de Direitos Humanos o acolheu, assumindo a coordenação de sua execução. Desculpa, volta só um pouquinho. O que nos chamou muita atenção também dentro dos nossos estudos são os 3 primeiros princípios e diretrizes do Plano Nacional pela Primeira Infância, que são os eixos, né? Crianças com saúde, a educação infantil, a família e a comunidade. Nós sabemos que são vários outros, mas entendemos iniciar os nossos estudos através desses 3 eixos. A partir dos estudos, a gente também percebeu que, até para a construção dos outros planos, dentro de uma metodologia de trabalho, de um planejamento, foi usado, muito utilizado, esse método, que é captar informação. Quais informações, a princípio, né, as primeiras informações, né, e primordiais? Pré-natal e parto, a educação infantil, isso são os diagnósticos, tá, que a gente tem que construir. Então, vamos captar informação do que existe hoje, do que já é atendido e de que não é atendido, dentro de pré-natal e parto, educação infantil, saúde da criança, a família, as políticas públicas que atendem o Plano Municipal pela Primeira Infância e gerar informações, a informação no final a partir desses levantamentos. Então, entende-se, né, que a gente precisa fazer o diagnóstico a partir deste planejamento. Tá? A ideia hoje é fazer uma apresentação do que a gente estudou. Então, pode, e nós queremos, que as pessoas, inclusive, nos dê, né, informação, nos ajudem a entender se esse realmente é o caminho correto e se tem mais alguma coisa que a gente pode agregar. Tá? Agora, a gente vai passar um vídeo que foi o Dr. Bruno, da Defensoria, que indicou para a gente. Tá bom? Learning begins literally from the time that babies are born, and there's even some evidence that there's learning inside of the womb. So when babies are born, for instance, they discriminate between the sounds of the language that they've heard and sounds of another language. So they're already seeing, hearing, making sense of what's going on around them. From the moment of birth, when you cut the cord, that baby is taking in the environment, is responding to the environment, is learning. So I think the big new message, in the old days, 10 years ago, people would say, so when does a baby start to see? When does a baby start to hear? Or people would think about learning in preparation for school. People would say, well, so the year before you start school, we should make sure that a child is oriented toward learning. Learning doesn't begin then. Learning starts in infancy. Babies are learning all the time. So I think that's the most important message about the early childhood years. There's a lot going on inside that little head, right from the moment of birth. And we need to understand it. We need to respect it. We need to understand how much what happens early on can affect things later on. I think that what you see when you watch a child walk into a preschool that is curious and eager to learn
is a child who's had positive experiences before he even got to preschool. He's had nurturing and responsive parents. He's been in a safe environment. He's had good health and nutrition. That child comes with a set of skills and a set of interests in life, in exploring, in playing, in socially playing well with others, that a child that doesn't have those experiences doesn't come with. Parents sometimes worry that they don't have the money, they don't have the time, they can't buy their children fancy toys and computers and iPads and iPhones. What I like to tell them it's not those toys. Don't worry about having those little technologies and being able to afford those things. It's you. You're the most important thing in that child's life. 我们中国有一句古话叫3岁看大7岁看老，而且呢，父母是孩子最好的老师。所以呢，一个父母的行为，他的情绪表达，他对事物的这种反应形式，都会影响孩子。1, 2, 3, zip! I bambini apprendono, imparano e co-costruiscono il sapere. Quindi insieme a te, insieme ai loro compagni, insieme agli altri bambini, e lo fanno se ti vedono coinvolta, se ti vedono divertirti con loro, se ti vedono interessata a quello che fanno e se vedono che questo interesse passa non solo dal bambino all'adulto, ma soprattutto dai bambini ai bambini. A borboleta foi... Sì. It's the people in their lives. It's not so much the toys, the physical environment, but the most important ingredient is the people who interact on a regular basis with young children. What we call the serve and return interaction between babies and adults. A baby does something, like a baby will smile or coo or fuss around, and the adult responds to exactly what the baby's doing. And then as babies get older, even when they're still infants, they respond back and forth from the very beginning. So it's this back and forth responsiveness that's absolutely critical for brain development. Mattina la pimpa fa uno sbadiglio. Apre un occhio. É importante também notar que o investimento na primeira infância, ele não requer gastos elevados. O que ele requer é uma interação entre pais e filhos. Quer dizer, conversar com a criança, por exemplo, fazer um carinho com a criança, brincar, aquela brincadeira que se faz de se esconder atrás de um livro, ou se esconder atrás de uma panela, por exemplo, e depois mostrar o rosto. Isso não custa dinheiro, custa saber que isso é realmente extremamente importante para o desenvolvimento infantil. Isso é amor, é você olhar para a criança e reconhecer que ela realmente está ali, que ela existe. When you talk about developing public policies, I think the first thing we need to do is listen to what families need. And what families will tell you is, I need more time in my child's life, so I need the kind of employer that's flexible, and we need the kind of public policies that encourages that flexibility, that I want access to quality childcare and quality preschools for my child, just like all children. And so if we listen to families and respond to those needs, then I think we're going in the right direction with public policy. Diz que você gosta, né?
Well, I think that science has a real role to play in getting this information into the hands of both parents, but also legislators and policymakers. Because once you understand what's happening to brains in that early period, you get this sense of responsibility. For parents, it's understanding that, my goodness, I'm building that brain. It's me. And legislators and policymakers have to understand that society needs help in allowing everyone access to the information that's building brains. In the United States, we've conducted these studies that show what is the benefit of $1 of investment in the early years of the child. What we found when we only consider these more limited objectives like earnings and employment and things like crime, that we find that each dollar invested pays back over the lifetime about $7, which is a very high return, much higher than the stock market in the United States, much higher than many, many other returns that we actually might find. É injusto dizer para uma mulher que ela tem que amamentar exclusivamente o peito do filho até 6 meses e, se possível, até 2 anos, se ela quiser, e dar uma licença maternidade de 4 meses. Porque nas sociedades mais desenvolvidas e mais éticas, você tem licença maternidade de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. When we invest in the child herself from the first years of life, we are building her human capital. We are enabling her to transition to school, to succeed in school, to continue to secondary education, and becoming an earning, productive citizen of society. But that's not the only way. When we start investing in early childhood, we start to see benefits for the little child's immediate family. We see her older siblings can go to school now. They no longer have to take care of her. We start to see economic growth because the mothers have a chance to work. Because poverty, as we know, has many faces and many dimensions. And this is one of the many, many ways we see pathways between early childhood and poverty reduction. So when we help the child, when we invest in early childhood, we invest in society as a whole. And understanding that when you pay attention to the beginning of a story, you can change the whole story for the better. Não dá vontade de parar de ver, né? Muito bom. Eu convido agora, que já está na mesa, para a apresentação, com representantes do panorama atual do plano da primeira infância. Então, quem está compondo a mesa aqui terá 10 minutos para nos contextualizar de como que estão os trabalhos, como que está essa situação. Eu passo a palavra agora, então, para a Márcia. Vamos lá, Márcia. Puxa bem o microfone para você ficar bem à vontade. Bom, eu acho que a gente vai ter que fazer a primeira diferença em relação ao momento que as secretarias estão. A missão recebida do Executivo foi a construção da lei, como um primeiro passo para a posterior construção do plano, né? Eu não sei quem daqui já teve acesso a algum material para estudo, né? Então, a missão que a gente recebeu, aqui eu estou incluindo a Joana e a Secretaria da Assistência, o Leandro e a Secretaria de Educação, né? Nesse momento, a encomenda da lei foi para as 3 secretarias, Saúde, Assistência e Educação. Não quer dizer que no futuro as outras secretarias não serão incluídas, né? Então, juntando o material inicial para ler, a gente tem a lei federal e usando como exemplo a lei da cidade de São Paulo, né? Quem não é profissional da lei vai ter um pouquinho mais de dificuldade
de ler a lei federal, porque a forma de escrita ela é mais complexa. A lei do município de São Paulo ela é muito mais fácil, né, a sua escrita. Então, a nossa missão foi usar o que tem na literatura, né, para essa formulação. Eu, particularmente, fiz uma pesquisa de algumas coisas para me guiar nisso, porque é um assunto que é difícil para mim, a escrita de uma lei. Apesar de que a gente tem que se preocupar mais no que a lei vai conter do que na forma exata que ela vai ser escrita. Então, a gente tem alguns exemplos. Eu usei o exemplo mais perto da gente que eu encontrei, que foi a cidade de Sorocaba, né? Somente porque ela está mais na frente e é uma cidade mais próxima. Eu achei umas outros planos, mas em locais com realidades um pouquinho diferentes, né? E a gente tem também um guia, que é o nome dele é Guia para a Elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância, que ele segue com essas orientações. Só que, voltando, a nossa missão é fazer a lei primeiro, e nessa lei ela chama a construção do grupo para o plano. Porque a lei ela traz um comitê, porque a lei não pode ser escrita a poucas mãos. Ou melhor, o plano não pode ser escrito a poucas mãos, ele vai incluir muita gente. Então, se vocês tiverem acesso ao comitê, ao exemplo do Comitê de Sorocaba, é um exemplo. Ele é muito completo na sua composição e nos serviços e secretarias que estão ali. Então, por exemplo, nesse momento aqui, rapidamente, a gente tem secretarias que não estão incluídas hoje aqui, a gente não tem o Conselho Tutelar aqui, e a gente não tem, nesse momento, representante do CMDCA, que é presidente de um compromisso, mas eu também faço parte, então não teria tanto problema. Mas, assim, a gente vai precisar desse grupo na construção, no mínimo, né? Isso. E aí, outros setores que possam contribuir, né? Então, a missão dada é que cada secretaria faça a sua parte. Então, eu peguei essa lei base que a gente utilizou. Na verdade, eu somei, apesar da dificuldade que eu tive com a lei federal, né? O Bruno, que é culpado de uma parte da lei federal. Eu juntei a lei da cidade de São Paulo, a lei federal e o Plano Municipal de Saúde, no meu caso, porque é um fato que a gente tem que seguir um plano, né? É um plano aprovado pela Câmara, por todo mundo. Então, eu cheguei a um texto ligado à realidade. Só que quando a gente fala lei da primeira infância, a gente pensa na saúde da criança, por isso que isso veio para mim. Mas quando a gente lê a lei separado por cada tópico, dentro da Secretaria da Saúde, ela afeta vários setores. A saúde da mulher, porque a gente tem pré-natal, a gestação inteira, pré-natal, parto. A gente tem o acesso ao parceiro, né, ao pai desse bebê. A gente tem vacinação, violência e outros setores dentro da minha própria secretaria. Então, esse documento base que eu construí, eu enviei para todas as pessoas da minha secretaria, né? E temos pessoas do aleitamento, do teste do pezinho, são vários setores dentro da própria secretaria. E depois desse texto voltar, a gente vai juntar as nossas partes para a entrega da missão, né? Eu acho que a Joana podia complementar. Eu só gostaria de complementar que, a partir do marco legal da primeira infância, foi instituído o Criança Feliz, né? Que é a lei federal. Né? Que é a lei federal. Bom, e aí, lá em São Paulo, já tem 1 ano, né, essa lei. E aí, quando nós sentamos, eu acho que isso daí já é uma grandeza, sentar Secretaria da Assistência, Secretaria da Saúde e Secretaria da Educação para discutir uma lei, né?
Lógico que a nossa ainda, né, Márcia, precisa ser escrita, e o doutor Ortega também estava lá, né, para nos auxiliar. Então, foi uma grandeza, porque nunca nós tivemos esse momento de sentarmos junto para construir uma lei, né? E aí, quando você vai estudar essa lei, né, que você, olha, o que nós temos, né? Nós já temos muita coisa voltada para a primeira infância, né? Dentro da assistência social, nós temos, quando fala da questão da pobreza, nós temos políticas públicas voltadas já para essa família, né? Hoje, o programa mais relevante que nós temos o programa Criança Feliz, né? E que a assistência não trabalha exclusivamente na transferência de renda, né? Ela trabalha a questão dos vínculos rompidos, vínculos fragilizados, né? Nós temos também, então nós temos já uma política já instalada voltada para a questão da pobreza, né? Nós temos a família acolhedora, né? Hoje nós temos o Criança Feliz, nós temos o programa BPC na Escola, né? Que trabalha voltado para a criança com deficiência, que o objetivo é fazer com que essa criança participe, sim, de espaços, né, de espaços escolares, de espaço que venha propiciar a convivência dessa criança, né? Então, nós já temos muita coisa, mas e sentar e discutir para após construir o plano é uma riqueza, né? Porque nós não temos ainda esse plano exclusivo voltado para a primeira infância, né? Então, eu acho assim, construir junto, né? E quando a Márcia coloca que a Secretaria da Saúde também tem bastante trabalhos, bastante programas voltados também para a primeira infância. Então, assim, nós estamos caminhando, né? É um processo e nós temos que chamar... São Paulo chamaram todos os intelectuais voltados que trabalham com a criança, né? Então, acho que a gente precisa colocar, né, mais gente nesse caldo para a gente poder construir aqui em Ribeirão, que eu vejo que Ribeirão é um polo que já tem muita coisa, mas a gente precisa melhorar, né? Principalmente a questão que o filme coloca muito bem, que quando nós fizemos a capacitação do Criança Feliz, foi esse filme mesmo que nós assistimos, trabalhar essa questão dos vínculos, porque nós sabemos que uma criança que tem uma figura de apego no seu desenvolvimento, ela tem uma riqueza enorme no seu desenvolvimento. Tem pesquisas, principalmente dentro da psicologia, esse trabalho. Então, a gente precisa fortalecer, sim, precisamos ter um trabalho efetivo, não só na questão dos vínculos, mas na questão do desenvolvimento infantil e principalmente nas gestantes, né? Principalmente em relação ao acompanhamento da gestante, esses trabalhos que a gente sabe que tanto a assistência como a saúde desenvolve. Obrigado, Joana. Nós vamos ouvir agora o nosso defensor que está aqui, por favor, doutor Bruno César da Silva, também para uma fala de 10 minutos. Por aqui, doutor, por aqui. Aqui não tem passagem. Depois vamos ouvir a professora doutora Maria Beatriz Martins Linhares. Queremos agradecer a presença do Roberto de Amorim Biagi, representando aqui o Instituto Ribeirão 2030, a Adriana Silva irá falar em nome do Instituto 2030, Ribeirão 2030, e também em nome do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. Vamos ouvir o doutor Bruno, então. Também vamos ouvir, ao final, a professora doutora Kátia Miguel Colos. Por favor, doutor. Boa noite a todas e a todas. Queria que o senhor mencionasse, por favor, a presença da defensora que está aqui conosco. Gostaria de agradecer a presença da minha companheira de defensoria, a doutora Rebeca. Agradecer a doutora Rebeca. Obrigado. Agradeço, né, ao espaço, parabenizo ao vereador pela audiência pública, momento importante de discussão na cidade. Peço desculpa pela voz, estou um pouco rouco, mas desde 2014 que eu tenho trabalhado com a questão da primeira infância em termos do Estado de São Paulo,
em algumas discussões a nível nacional. E fico muito feliz de ver que Ribeirão decidiu, né, caminhar de uma forma mais intensa agora na discussão desse plano, tendo espaço para que a gente possa debater isso. Obrigado. A primeira infância tem sido um grande assunto de debate a nível mundial. O filme que a gente selecionou alguns trechinhos, que foi elaborado pelo pessoal do Instituto Alana, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e que tenta sensibilizar as pessoas no Brasil a respeito da primeira infância, ele tem a participação de pessoas do mundo inteiro, porque esse é um assunto hoje, em termos de evolução, de estudos, principalmente da neurociência, muito importante a respeito do grau de importância desse momento na vida da criança do ponto de vista do desenvolvimento infantil. Muito do que tem se afirmado é que esse momento é uma enorme janela de oportunidade, tanto para o bem, quanto, infelizmente, também como um momento perigoso da infância. Porque, como a gente viu no vídeo, se as políticas públicas forem bem elaboradas, forem bem trabalhadas, nesse momento, os ganhos são para a vida inteira. Então, nós temos avanços do ponto de vista do desenvolvimento que geram consequências na vida dessa criança inteira. Então, você tem estudos que demonstram redução de índices de criminalidade, redução de índices de várias doenças, maior aumento da questão econômica no país. Então, você tem várias coisas que acontecem no país se você tem uma boa política pública para essa criança, porque ela desenvolve menos problemas no futuro. Agora, o contrário, se eventualmente as políticas públicas nessa faixa etária não funcionam da forma adequada, se eu não tenho o ensino infantil de forma adequada, se eu não tenho a interação mãe e filho de forma adequada, se a saúde, se a assistência, se as políticas como um todo não funcionam nesse período, nessa faixa etária, as consequências para essa criança também podem ser muito ruins, muito potencializadas. Porque esse momento de plasticidade cerebral intensa, que é o que os neurocientistas têm apontado, é um momento único na vida dessa criança. É nesse momento que ela vai ter essa plasticidade. Depois, muito provavelmente, ela não vai ter mais. O cérebro vai diminuindo essa plasticidade. Então, se isso não acontece nesse momento, ou se isso acontece de uma forma ruim, nós vamos ter como trabalhar depois? Vamos, mas vai demandar um esforço e um gasto muito maior. Então, é importante que as políticas públicas reconheçam, e aí, nesse momento, é importante que isso aconteça na cidade, para que a gente possa debater como influenciar que essas políticas sejam não só existentes, mas também efetivas. Não adianta que a gente tenha vagas em creche, por exemplo, que a gente sabe que ainda é um problema em Ribeirão Preto, a gente tem um número elevado de crianças fora do ensino infantil, se, por exemplo, também não for de qualidade. Então, não adianta ter a creche simplesmente como um espaço de depósito de criança. Eu preciso ter creche com qualidade, senão estar na creche naquela condição pode ser pior do que não estar lá. Da mesma forma, se eu não tenho a possibilidade de interação mãe-filho com políticas como a ampliação da licença maternidade, ampliação da licença paternidade, que são coisas propostas pelo marco legal da primeira infância, dificilmente eu vou ter esse tempo de qualidade entre pai e filho, entre mãe e filho, que é o que o vídeo lá da interação mostra. Então, eu preciso criar espaços para permitir esse avanço. O marco avança, mas, por exemplo, em termos de licença maternidade e licença paternidade, eu só tenho ampliação de 4 para 6 meses ou de 5 para 20 dias, no caso da paternidade, para os trabalhadores de empresas que estiverem em um programa específico do governo federal que dá isenção de imposto. Então, para os trabalhadores em geral, para os servidores públicos, etc., não há essa previsão de ampliação. Vários municípios, por exemplo, já ampliaram dos seus servidores públicos ou já criaram políticas para incentivo das empresas da sua cidade de ampliarem essa licença maternidade, essa licença paternidade. Então, eu tenho que pensar políticas que possam efetivamente garantir assistência, saúde, educação, interação pai-filho de forma adequada. O programa Criança Feliz, por exemplo, programa importantíssimo do MDS, foca muito na questão dessa interação pai-filha, capacitação, as visitas domiciliares, pessoas que vão visitar essas crianças para capacitar essas crianças, para capacitar esses pais de terem uma interação com seus filhos de qualidade. Então, fico feliz de saber que Ribeirão
né, tem avançado nesse sentido. Por exemplo, gostaria de saber os resultados, né, já que foram resultados muito positivos, gostaria de, né, se for possível, compartilhar conosco os resultados do que já foi levantado pelo projeto, para que a gente possa saber até que ponto o Ribeirão tem avançado nisso, porque, efetivamente, lá fora, os estudos, por exemplo, nos Estados Unidos, que mostram esses programas de visita domiciliar, mostram resultados muito positivos, né, em termos de qualidade. Não é simplesmente a visita da saúde, por exemplo, porque a saúde já tem os programas de saúde da família, de visitas, etc. Mas é uma visita com outro tipo de perfil, outro tipo de orientação, né, com outro objetivo. Então, é pensar o plano, e aí, né, eu coloco aqui, me coloco à disposição, eu coloco a Defensoria Pública à disposição na participação de eventuais discussões em sede de um plano mais amplo, né, na participação numa comissão, porque é fundamental, quando a gente trata de primeira infância, que isso seja discutido de forma intersetorial. Saúde, educação, assistência, isso precisa estar trabalhando de forma conjunta para que a gente possa pensar todos esses problemas que são muito complexos, né, e que a gente precisa encontrar saídas dentro das dificuldades naturais que, com certeza, o município tem, né, do ponto de vista financeiro, estrutural, etc. A gente precisa pensar de forma criativa em como sair desses problemas, porque cada ano que passa, cada geraçãozinha que passa, é uma que a gente está perdendo, porque essa é a janela de oportunidade. Eu tenho lá de 0 a 6 anos como uma janela de oportunidade. Não quer dizer que eu não tenha que pensar na criança depois. A criança é prioridade, né, sempre, independentemente dessa faixa etária ou não. Mas se eu quero ter um trabalho que vai me custar menos e que vai me gerar melhores frutos, né, eu preciso investir lá meu $1 para gerar $7 depois na primeira infância. Porque é ali que eu vou conseguir um retorno, né, social muito importante. E os estudos, né, a ciência está aí para provar para a gente como que esse estudo efetivamente traz excelentes resultados. Então, é importante ver Ribeirão se movimentando para que isso saia do papel e a gente consiga pensar junto a forma de, né, as gerações futuras estarem numa condição melhor que as atuais. Né? Obrigado pelo espaço e, de novo, parabéns. Bruno, você sabe que o funcionalismo público aqui tem ampliação, né? Faz alguns anos, mas é só funcionalismo municipal. E tem o horário de amamentação até 1 ano. E a paternidade também? A paternidade... Eu acho que só a maternidade. Não, só a maternidade. A mas maternidade assim... de 6 meses, a maioria dos lugares já tem mesmo, no funcionalismo público. Mas a paternidade ainda não. Mas não sei se todos que estão real, acompanhando assim, pela HC TV inteiro, Câmara... Não. Eu não sei se todos que estão acompanhando pela TV Câmara entenderam esse diálogo de vocês. Tá. É importante vocês falarem isso para quem está acompanhando. A doutora Márcia estava trazendo que no município já existe a questão da ampliação da licença maternidade. Eu a questionei se existiria a questão da ampliação da licença paternidade, que foi uma novidade do marco legal. A maioria dos servidores públicos a nível nacional tem 6 meses de licença maternidade, mas a paternidade ainda continua no campo dos 5 dias. A paternidade teve um projeto de lei, talvez em 2007, 2008, que não foi para frente. Projeto de lei municipal? Municipal, do vereador Marinho Sampaio. Em Ribeirão já é 6 meses a licença... Não, estou falando, a maternidade, ela é aprovada... Em Ribeirão? Em Ribeirão. Para o funcionalismo público municipal. Funcionalismo público municipal. E o horário, amamentação, até 1 ano, que isso é um grande diferencial, porque quem tem licença até 4 meses, mas são 120 dias, não necessariamente 4 meses, porque se ela tirar um pouquinho antes, né, o bebê vai ter menos tempo de vida, são 120 dias. E existem algumas empresas que o horário de amamentação vai até os 6 meses, só. Que é como disse a pessoa no filme, como eu falo para uma mãe amamentar 2 anos, se ela não tem esse horário, né? Se ela pega 2 ônibus ou coisa parecida. Então, aqui só o funcionalismo, então a gente não tem para todo mundo. E uma das pessoas do filme, né, ela falou que as mães pedem tempo e a gente não vai conseguir dar um tempo, talvez, para ela, porque a gente não vai conseguir mudar o trabalho dela. Mas a gente tem que tentar dar outra coisa, né? Alguma outra forma dela lidar. E, assim, eu convido todo mundo, quem não viu, que está aqui, a ver o filme inteirinho do Começo da Vida,
que, como diz o Bruno, isso são pílulas, esses que passaram, são os pedacinhos pequenos. E assim, eu acho que se eu pudesse resumir o filme numa frase, o que me marcou foi o conceito que a criança ela pertence ao pai e à mãe, à família inteira e à sociedade. Então, ela pertence a nós todos. Então, essa geração, né, esse espaço que o Bruno fala, até os 6 anos, é todo mundo. Quem está aqui, quem está na cidade, a gente não tem obrigação só com o nosso filho. A gente tem obrigação com todos, né, para isso. Eu só gostaria de ressaltar... Seu microfone está desligado. Ah, desculpa. Um fato que o filme coloca é a questão de brinquedos, né? A gente pensa que brinquedos têm que ser caros, né? E não, porque através de um reciclado, né, você faz com que a criança estimule vários aspectos cognitivo. Então, eu acho que isso que é riqueza, que quando as visitadoras vão até a casa dessas famílias, elas ensinam que isso que é a grande riqueza do programa Criança Feliz, além de você estimular a parentalidade, né, que você coloca que a mãe ela é responsável pelo desenvolvimento da criança, e também ela faz com que essa mãe, porque nas nossas mães, porque o programa ele tem critério, não é para todos, é só as mães que estão no programa Criança Feliz, que já é um marco muito importante, porque o que é o programa Criança Feliz? Ele é voltado para as famílias pobres, né? Então, e essas famílias, elas têm muitas dificuldades de brincar com as crianças, porque elas não tiveram isso, gente. Quando a gente não tem na nossa família de origem, você não transfere, não é? Então, e nós fomos olha, que riqueza é você pegar uma simples bolinha e jogar para a criança e a criança te devolver. Não é? Então, é isso que a gente, hoje, nós estamos fazendo uma avaliação e nós estamos percebendo a importância, né, que essa figura de apego tem no desenvolvimento da criança, né? Então, a gente viu, então, como ele falou aqui, Ribeirão Preto deu certo e nós estamos acompanhando 500, o programa, eles não chamam de família, né? Ele chama de 500 indivíduos. Então, eles estão visitando 500 indivíduos mês. Tá? É isso. Muito bom. Obrigado, doutor Bruno. Convidar a professora doutora Maria Beatriz Linhares, professora livre docente do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, do Laboratório de Pesquisa em Prevenção de Problemas em Desenvolvimento e Comportamento da Criança e Núcleo de Ciência pela Infância. Representando aqui nessa audiência a Fundação Maria Cecília Souto de Digal, que é uma fundação que o Roberto e eu, a Adriana também, temos desenvolvido uma amizade, porque é uma fundação, como o Dr. Bruno disse, que está na vanguarda desses estudos e da materialização dessas conquistas. É importante lembrar, quem nos assiste pela TV Câmara, quando nós falamos do contribuinte, né, do pagador de impostos de Ribeirão Preto, o quanto nós vimos, né, $1 vira 7 ali na frente. O contribuinte, então, está ajudando nesse processo quando ele tem uma mãe que aqui tem a licença maternidade de 6 meses, o que isso vai repercutir, a mãe que é funcionária pública municipal, o que isso vai repercutir na estrutura dessa criança. Professora, por favor, a senhora está com a palavra. Obrigado pela presença. Boa tarde, boa noite, né, todos. É com enorme prazer que eu estou aqui, né, com esse convite, principalmente porque nós já temos aqui uma linha de base, né, de uma certa coerência e consistência de entender que a primeira infância tem um impacto muito importante para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Então, é muito interessante
já termos aqui na apresentação pílulas, né, do começo da vida. Eu recomendo quem não viu esse filme que veja, porque ele é muito interessante para transformar uma linguagem, do ponto de vista científico, que eu acho que essa é a grande luta, né? Você fazer uma tradução da ciência para atingir o maior número possível de pessoas com as evidências e com o conhecimento que fundamente as ações e os planos, né? Então, aqui, o começo da vida, nós tivemos oportunidade aqui em Ribeirão Preto, o Papa estava, né, naquela discussão do começo da vida com o pessoal da Defensoria, não foi? Do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi muito interessante, com uma plateia muito cheia. Então, ele é muito interessante, porque ele alinha uma linha aí de base de conceitos que todos aqui estamos nos repetindo da importância do investimento em primeira infância, né? É aí que nós temos janela de oportunidade, é aí que o desenvolvimento cerebral está no seu ápice, né? Naquela vivacidade de composição de redes neuronais, e a gente tem trabalhos mostrando a perda de potencial de desenvolvimento até 5 anos de idade. Tem vários trabalhos mostrando isso claramente em países em desenvolvimento, e lá nós estamos colocados, né? Então, aquisição, domínio de habilidade, acho que todos nós concordamos com isso, né? Essa multideterminação importante do desenvolvimento, porque aqui nós estamos falando de diferentes áreas. Então, é uma área ou outra? Não, é uma integração de áreas. Então, nós precisamos entender claramente que desenvolvimento é pessoa, contextos, microcontextos proximais, fundamentais, onde entra a família, onde entra saúde, onde entra a questão da escola, educação infantil, e a área de desenvolvimento social tão importante é a área jurídica, porque nós estamos nessa interface, trabalhamos num contexto bem próximo na questão da área da saúde, e nós estamos vendo quanto a área jurídica, nós estamos ali no dia a dia, nessa interface importante, na definição de uma série de situações das crianças, em termos de guardas, de cuidados, de negligências, né, que estão ali envolvidas, e aí a gente vai se remeter a uma questão que eu vou chamar a atenção, que é a questão da parentalidade, da função parental. Todas essas áreas são muito importantes. Mas, se nós não olharmos para a questão da função parental e qualificar a função parental, não adianta ter creche boa, educação infantil de qualidade, consultas maravilhosas, sistema da saúde integrado, porque a mãe não vai levar, ou a mãe vai ser negligente. Então, essa visão integrada, integrativa, ela é fundamental. Então, nós já combinamos e concordamos nisso, né? Então, conhecimento, acho que a área científica tem avançado muito. O Sean Coffey, que é um maravilhoso, que a gente tem trabalhado junto com ele, que está ali no filme de Harvard, ele é realmente um pediatra desenvolvimental que defende isso e traduz o conhecimento científico com muita propriedade. A gente tem feito muito isso no Núcleo de Ciência pela Infância em São Paulo. É um núcleo de vários pesquisadores traduzindo ciência para exatamente mostrar possibilidades de ação para a questão da primeira infância. A Fundação Maria Cecília tem trabalhado muito isso, né? Ela tem muito essa visão. Agora, eu queria compartilhar um pouco alguns aprendizados que eu fiz nessa caminhada, né? Eu sou uma professora, pesquisadora, trabalho na parte da assistência, mas tenho sido provocada, ultimamente, a me aproximar mais das questões de políticas públicas de modificação, como o próprio NCPI, Fundação Maria Cecília, e fui lá para o plano lá de São Paulo, capital, gostei que me chamaram para vir aqui, que eu falei, nossa, Prefeitura de Ribeirão Preto, né, deve estar fazendo um plano também. E lá em São Paulo, eles estavam bem envolvidos, eu acabei me envolvendo um pouco nisso, e algumas questões aí de estratégia de saúde da família em Brasília, Ministério de Saúde com caderneta de saúde da criança. Então, alguns aprendizados que eu pude ter nessas caminhadas. Então, qual é o primeiro aprendizado que eu acho que para o nosso plano, eu estou chamando de nosso porque eu sou de Ribeirão Preto, né? Mas muito bem de chamar nosso, professor. O nosso plano, né, ele precisa olhar com muito cuidado. Então, nós já entendemos que o marco legal está aí como lei, isso precisa ser traduzido em ação, isso precisa ser um plano, e isso precisa, de fato, ir para a prática. Não basta ter a lei. Então, também concordamos nesse aspecto. O que é muito importante? Um plano, ele vai sistematizar.
Nessa sistematização, um grande aprendizado é que nós precisamos definir nessa sistemática quais são os objetivos, quais são as metas e como nós vamos avaliar indicadores. Por que eu vou chamar a atenção desse aspecto? Nós temos várias ações. Nós temos a Criança Feliz, nós temos o programa PIN, nós temos programas de visita domiciliar. Em Brasília, a gente teve um evento com Paulo Bonilha, exatamente para tratar dos programas de saúde da família, da visitação, da importância que isso tem. Quando chega na hora dos indicadores da avaliação, as avaliações são muito macrodistais, vamos chamar assim, e não proximais do desenvolvimento. Olha, eu treinei 100 pessoas, eu fiz 500 visitas, isso é muito importante. Mas quem entende e sabe que desenvolvimento você precisa promover mudanças na parentalidade, na questão da qualidade das crianças, nós precisamos dos dados mais proximais, em que isso está mudando. Então, nesse plano, um aprendizado que eu gostaria de compartilhar é que a gente pudesse incluir indicadores e medidas mais proximais. Em que mudou o desenvolvimento? Em que área? Em que aspecto? Em que mudou essa função parental? Então, esses indicadores, eles precisam ser proximais, porque nós precisamos de evidência de que esses programas funcionam. Porque o que acontece em geral? Que essa é uma grande discussão na área do desenvolvimento e em termos de políticas públicas. Você, muitas vezes, coloca em larga escala um programa sem fazer o processo necessário de evidência para você colocar em larga escala. Para chegar em larga escala, você tem que ter as evidências científicas para. E tem caminhos de ser feito esse processo, isso existe uma metodologia, isso pode ser feito, tem muitos programas excelentes que eles precisam ser medidos nesses indicadores mais proximais. Então, os planos, eles precisam contemplar esses aspectos do quanto estão afetando e transformando indicadores de desenvolvimento, que nessa fase desenvolvimental, eles são muito, até fáceis, vamos dizer assim, de serem identificados. Você tem como estar fazendo isso em termos de medida. Nós estamos num projeto agora, iniciando um projeto grande, envolvendo o uso da caderneta de saúde da criança, e é muito importante, e esse projeto prevê exatamente essa ideia, não só do treinamento no uso, mas medidas exatas do quanto aquilo pode transformar realidades. Então, esses indicadores, eles precisam estar, eu acho que aí, contemplados no plano. Eu acho que isso é muito importante. Vou dar um exemplo, no NCPI, no Núcleo de Ciência pela Infância, nós fizemos um levantamento recente, que se traduziu no que eles chamam de, lá no núcleo a gente chama de working paper, que é não um paper científico, mas é um documento para ser usado com gestores, com políticas públicas, com leigos, com pessoas que decidem, de tradução de evidência científica para esse público-alvo. Nós fizemos um levantamento muito grande sobre a questão da visita domiciliar, focando impacto no desenvolvimento infantil e impacto na parentalidade. Fizemos do ponto de vista internacional e nacional. Do ponto de vista da publicação, não tinha nada do ponto de vista do Brasil. Tinham vários trabalhos internacionais. E aí fizemos um levantamento de todos os programas. Vai estar lá no working paper, tem vários, que ficam, às vezes, no nível de um relatório, não tem uma divulgação disso, não se sabe como estão medindo. Então, como que nós vamos compartilhar experiências se não se divulga de uma maneira mais ampla, como essas medidas estão fazendo? Porque, às vezes, programas muito amplos, você pode fazer com módulos menores e ser tão efetivo quanto. Não precisam grandes intervenções se você tiver os componentes alvos e chaves. Então, são esses, vamos dizer, aprendizados, né, nessas inserções, que eu acho que são muito importantes para quando se pensa num plano, numa sistematização, para que a gente tenha indicadores do quanto, de fato, o desenvolvimento está sendo afetado, modificado, em que aspecto, e o quanto essa questão da parentalidade, da função parental está modificando. Só para dar um exemplo também da questão da importância da qualidade
e não só da quantidade das intervenções nos diferentes setores, existem já trabalhos, o Daniel Santos aqui, que é um economista que também participa do NCPI, aqui da USP de Ribeirão Preto, que trabalha com Paz de Barros, com Naesco, são um grupo de economistas que eles estão muito fortes na questão de primeira infância, né, para a gente ver a importância da integração de áreas. Tem um trabalho mostrando que, muitas vezes, você tem a condição da criança exposta à situação de creche, mas o desenvolvimento piorando. E a grande discussão desse trabalho, esse é um grande trabalho feito, a grande discussão, e aí entraram os especialistas da área de educação infantil, lá da Fundação Carlos Chagas, mostrando que as medidas de qualificação das creches, elas deixavam a desejar. Então, isso é importante para quando pensar também no plano. Nós queremos a quantidade ou nós queremos a qualidade daquelas intervenções, sejam elas de promoção do desenvolvimento, de prevenção e muitas vezes já do tratamento. Então, é muito importante pensar nisso. Muitas vezes não é o muito que vai nos fazer a diferença, mas são exatamente componentes chaves de qualidade e, para isso, ter os indicadores, volto ao princípio da minha fala, de você ter os indicadores chaves do que medir para você entender se as intervenções impactam, elas são fundamentais. Então, acho que é um pouquinho esse compartilhamento aí de aprendizado, né? E buscar aquilo que tem evidência, né? Que nos permite já ter um caminho trilhado, né? Que às vezes num grupo menor funcionou, você consegue colocar em mais larga escala. Obrigado, professora. Estamos aqui a várias mãos, né? Poder Legislativo, Executivo, Universidade, Academia, Defensoria, construindo exatamente esse saber para que a nossa cidade tenha esses indicadores. A presença da senhora aqui é fundamental e nós vamos precisar ainda mais da senhora nos ajudando a construir esses indicadores, porque é verdade que nós temos leis, mas só as leis realmente não vão fazer a diferença. A nossa cidade, de que forma a nossa cidade está usando a inteligência para atender as crianças, para atender a infância. É isso que essa audiência pública está fazendo aqui. Obrigado, professora. Por favor, Adriana Silva, diretora do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais e do Instituto Ribeirão 2030. Boa noite a todos. Alguns, com certeza, que identificam o meu trabalho com o setor cultural, deve achar estranho o convite de eu estar aqui para falar sobre a primeira infância. Então, como a professora Márcia, quero fazer a mesma coisa, compartilhar aprendizados. Eu estou aqui como se eu estivesse desenrolando um novelo e a ponta do novelo final caiu na primeira infância. O comecinho do novelo era o processo cultural. Desde 2013, eu faço parte de um grupo de pesquisa e o nosso grupo trabalha com gestão de cidades, no campo da cultura. Para a gente, o processo cultural era forte o suficiente para fazer diferenças nas cidades. E começamos a trabalhar o conceito de cidade criativa, em 2013. E o processo da pesquisa foi tentar buscar como uma cidade pode ser mais criativa a partir de políticas públicas. Eu vou narrar muito brevemente o resultado de pesquisa de 5 anos, e é o resultado que me traz até aqui. Logo no começo da nossa pesquisa, a gente começou a entrevistar pessoas da área de formação, pessoas que são influentes no campo da formação de ideias. E a gente construiu um documentário chamado A Equação de Tudo, do qual, inclusive, o vereador Papa é um dos nossos entrevistados. Nós fizemos metodologicamente, nós somos filiados a uma corrente que é chamada de Teoria U, e essa Teoria U ensina para a gente processo de escuta, que no poder público às vezes é muito complicado, mas felizmente a gente está vendo que é possível, né? Então, esse processo de escuta nos levou até um cinema, a gente exibiu o documentário, A Equação de Tudo, e no final nós pedimos para as 92 pessoas presentes
escreverem 5 palavras que identificavam em relação ao vídeo. Pelo conteúdo desse documentário, A Equação de Tudo, era muito provável para a gente, era um pressuposto para a gente, para a equipe de pesquisa, que sairiam palavras como cidadania, educação, família, paz. E a palavra mais repetida nesse dia foi amor. Aquilo causou uma grande estranheza para o grupo de pesquisadores, porque a ciência é bem reticente ao tema amor, porque o tema amor é abrangente o suficiente até para ser piegas. Então, um pesquisador, um cientista, ele tem uma certa ressalva de trabalhar com esse amor no campo da ciência, no campo da academia. E foi bastante constrangedor, porque a gente não sabia como tratar. Quando a gente falava de amor, na sequência da nossa pesquisa, o nosso receio é que as pessoas entendessem que a gente estava falando de um amor físico, de um amor religioso. E aí nós precisamos de aporte técnico, ou metodológico, ou científico para dar conta disso. E nós chegamos, então, ao chileno Humberto Maturana. Desde então, isso é 2014, a gente estuda Humberto Maturana. Hoje nós somos filiados a uma escola online que o Humberto Maturana mantém no Chile. E ele é autor, junto de outros autores, a maioria dos livros dele sempre são livros em dupla, né? E ele é autor de um livro, A Árvore do Conhecimento, Amar e Brincar, Coisas Esquecidas na Humanidade. E aí, nos aprofundando no Maturana, estudando Maturana, buscando respostas, como é que a gente ia incluir amor como política pública? Porque nós estávamos trabalhando com as cidades dentro do campo da política pública e o nosso desafio era pensar como colocar o amor na política pública. Nós migramos do conceito de cidade criativa para cidade humana e definimos que uma cidade só é humana se ela dar conta de 5 passos. O primeiro é colocar o ser humano em primeiro lugar. O segundo é que esses cidadãos sejam co-criadores. O terceiro é que essas pessoas tenham oportunidade de viver em comunidade. O quarto é que haja uma religação entre o ser humano e o meio ambiente. E o quinto é que a educação se dê nas suas múltiplas formas. E o sexto é o que hoje a gente chama de economia C, colaborativa, criativa e circular. Terminado esse processo, a gente avançou em cada um dos itens. E coube a mim trabalhar com o item, colocar o ser humano em primeiro lugar. A gente tinha que responder como é que políticas públicas podem colocar o ser humano em primeiro lugar. Resumidamente, a gente entendeu que muitas das questões que hoje estão postas na sociedade, elas estão organizadas no que o Maturana vai chamar de rede de conversação. Cultura, para o Maturano, é rede de conversação. Ou seja, quando eu digo assim, o brasileiro tem o hábito de chegar atrasado, brasileiro deixa para fazer as coisas na última hora, brasileiro não é colaborativo, ele não tem o hábito da doação dos seus recursos excedentes para fazer projeto social. Tudo isso é uma rede de conversação e é isso que diz o que é cultural. O que é a cultura de uma cidade, a cultura de um país, a cultura de um continente ou de um planeta, está organizada numa rede de conversação. E aí, então, a gente pergunta para o Maturana, então tá, professor, como é que a gente muda uma rede de conversação? E ele vai dizer que o único jeito de a gente mudar uma rede de conversação, que é o único jeito da gente mudar esse processo cultural, é a partir da emoção. E a emoção só acontece a partir do amor. E o Maturana vai dizer que uma criança que não é amada não consegue resolver os seus problemas em todas as suas outras idades. Então, é aí que a gente chega na primeira infância. Se a gente quer uma cidade humana, que é o que o grupo pregoa, se a gente quer que uma cidade humana coloque o ser humano em primeiro lugar, qual é o modelo de cidade que coloca o primeiro lugar? É a cidade que tem, na primeira infância, a sua grande prioridade. Qualquer cidade que não tiver, na primeira infância, a sua grande prioridade, nunca poderá se colocar como uma cidade humana. Quando a gente olha para Ribeirão Preto e vê um índice de 4 mil crianças fora da unidade escolar, eu tenho um pouco de resistência de chamar de creche, mas fora da unidade escolar, ela automaticamente não estaria credenciada a ser chamada de cidade humana. Porque para ser humano, tem que colocar o ser humano em primeiro lugar. Para colocar o ser humano em primeiro lugar, precisa dar toda a atenção para a primeira infância. E aí é esse novelo que me trouxe até aqui. Nesse exato momento, no nosso grupo de pesquisa, a gente está
definindo, né, essas políticas públicas que dialogam com tudo isso. O amor para a gente ficou como um alicerce desses 6 passos, e é o amor como atitude pedagógica. Foi aí que a gente encontrou conexão entre o sentimento, o amor e as questões das políticas públicas, e a certeza de que a gente só muda redes de conversações, que a gente só muda culturas arraigadas por séculos, se a gente emocionar essa comunidade toda da qual nós fazemos parte. E só seremos emocionados se aprendermos a amar e se criarmos meios de nos emocionarmos. Isso só se dá com veemência na primeira infância. A gente resgata, claro, a gente resgata mais para frente, mas é mais difícil. Então, uma criança que é privada do aprendizado, do amor, ela tem muito mais dificuldade de se conectar com as coisas positivas da vida. Então, para a gente hoje, na busca da cidade humana, a gente está defendendo a infância, então a gente está aqui para se colocar como mais atores dessa briga pela posição de relevância dentro das políticas públicas, constitucional, dentro das políticas públicas do Estado, dentro das políticas públicas do município, porque é muito claro para a gente que as mudanças que nós estamos desejando só se dará depois de que a gente der conta da nossa primeira infância. Muito obrigada. Muito obrigado, Adriana. Não por outro motivo, você está aqui representando o Ribeirão 2030 e também o IPSIC. O nosso mandato, num dado momento, não foi muito bem compreendido quando nós combatíamos a corrupção com uma contundência e uma veemência necessárias, por conta de que a nossa cidade é uma cidade rica, mas se ela tem 3 mil, 4 mil, o número é esse, doutor Bruno? 3, 4 mil crianças fora da escola, e vai haver um processo severo de judicialização disso agora, está na iminência de acontecer, porque os recursos não estão sendo devidamente utilizados, né? E se nós estamos aqui priorizando a primeira infância, fica fácil de entender por que muitas vezes a gente usa uma contundência mais dura, mas para que as pessoas que assumiram poder também assumam as responsabilidades de prover o necessário à nossa população. Então, eu chamo também agora a professora doutora Kátia Miguel Colos, espero ter pronunciado corretamente, docente da UNAERP, especialista em psicologia e educação infantil. Você tem esse problema? Boa noite. Eu gostaria muito de agradecer o convite, a gentileza, né? E acho que mais do que isso, a possibilidade de somar forças num momento de muito trabalho, né? Vocês estão me vendo, né? Sou bem pequenininha, né? Eu vou contar muito rapidamente, muito humildemente, algumas coisas do trabalho que a gente faz lá na faculdade. Eu sou docente, sou doutoranda ainda, né? Na área da psicoescolar. Eu sou supervisora de estágio na área da psicoescolar. Então, desde que o Dário falou comigo, eu fiquei pensando em que eu poderia colaborar e me colocar à disposição, né? E colaborar a força de trabalho que a gente tem lá junto aos nossos parceiros, que são meus alunos. Os alunos da gente são os nossos grandes parceiros, né? Estão com a gente nas nossas lutas. E o que eu gostaria de dividir com vocês é o seguinte: para pensar em infância, ou para pensar em qualquer tipo de apoio, eu fico imaginando que é preciso pensar em quem cuida da criança, né? É preciso cuidar de quem cuida. E aí eu fico pensando
nos professores, nos educadores, no pessoal que está nas escolas cuidando da meninada, com quem a gente tem estabelecido uma ampla parceria nesses anos em que a gente é supervisora de estágio, né? E a gente tem percebido inúmeras dificuldades e uma força muito grande, uma vontade muito grande de fazer a coisa dar certo, né? Então, nesse sentido, eu queria muito rapidamente fazer um gancho com a fala da professora Beatriz, quando ela falou de interações, né? A gente vive num mundo de interações, a gente vive num mundo em que, por exemplo, para que a gente possa focar adequadamente a infância, nós precisamos focar e cuidar dos adultos que estão cuidando das crianças, senão não vai acontecer, né? A professora falou, se eu reproduzo corretamente agora a fala dela, da questão das faltas, por exemplo, né? Se essa mãe não tiver bem cuidada, não adianta você ter uma lindíssima estrutura de saúde, essa mãe não vai conseguir levar essa criança. E o que é que a gente vê, né? Eu trabalho na clínica escola da universidade, né? É uma clínica social. Então, lá a gente recebe pessoas muito necessitadas, um público que precisa de uma ajuda de uma maneira mais próxima, mais evidente, digamos. Nosso índice de faltas é muito grande. As crianças, as mães, elas faltam assustadoramente, né? Nesse final de semestre, por exemplo, os estagiários estão morrendo de medo. Falar, professora, não vamos ter condição de atender o número de sessões necessárias previstos no seu estágio. E, estando em contato com as escolas, o que é que a gente percebe também? Um número gigantesco de faltas dessas crianças. Então, elas faltam muito aos estágios, não só ao meu estágio, que é de educação escolar, né, de psicologia escolar, mas na educação especial também, e em outros estágios. E entrando em contato com professores, coordenadores, diretores e mediadores, que fazem uma parceria muito bacana com a gente percebe que essa meninada falta muito da aula também. Falta muito das unidades de educação infantil, das creches também. Isso está passando para a gente um recado forte, um recado importante, de que você precisa cuidar desses adultos também que cuidam das crianças. Então, os professores precisam de muito apoio, os educadores precisam de muito apoio, porque só a vontade de fazer não é o suficiente. Querer não é poder, né? A gente precisa instrumentalizar, ajudar, apoiar, cuidar de quem cuida dos pequenos, né? E nesse sentido, é compreender o papel da interação ou das interações, não só das microinterações, pessoa a pessoa, mas das interações mais macro, instituições entre si, conversando, pessoas e instituições, né? Então, acredito que, quando a gente fala de algo tão importante, que é o cuidado com a criança, a gente precisa entender que, quando a gente fala de 0 a 6, acontece uma enormidade de coisas, milhões e milhões e milhões de situações. A criança, aos 6 anos, é um ser repleto de conhecimento, repleto de vida, repleto de informações, de vivências, de construções internas, né? Mas essas construções, ela só fará com riqueza, com cuidado, se ela tiver o apoio dos adultos que estão ao redor dela, né? Família, escola e todas as redes de apoio. Então, eu acredito que o foco seja muito importante também, que a gente não se esqueça que a gente sempre precisa cuidar de quem cuida, senão a gente não consegue atingir aquilo que a gente está buscando, né? De forma geral, era isso. Eu agradeço muito a atenção e o carinho de vocês. Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos, professora. Muito bom. Também temos aqui em mãos, estamos propondo ao nosso prefeito municipal diretrizes para a elaboração e implementação de políticas públicas pela primeira infância. É a lei inspirada na cidade de São Paulo. Como a professora disse, que acompanha lá em São Paulo e está aqui na Câmara hoje a nosso convite, algumas coisas vão acontecendo
e a gente sabe que não surge do nada, né? Ribeirão Preto ficou muitos e muitos anos sem um plano diretor, que é a cartilha de funcionamento da nossa cidade. E agora não só tem um plano diretor, como por iniciativa nossa, demos prazos para que a Prefeitura faça as leis complementares. O Código de Meio Ambiente, o Código de Obras, a Lei do Mobiliário Urbano, né? Vocês sabem que Ribeirão Preto não tem placas de rua, não tem pontos de ônibus com banco e cobertura, não tem lixeiras. E agora nós estabelecemos prazos, então nós vamos trabalhando. Agora, nesse encontro de saberes aqui, nós vamos criar também lei que tenha indicador, que a gente possa conferir, dar prazos para que as coisas aconteçam. E é importante a nossa audiência para que haja um tensionamento político nessa direção que nós estamos aqui trabalhando. É um tensionamento político para que não fique numa zona de conforto ou no esquecimento uma coisa que é tanta prioridade como a política da primeira infância. Assim sendo, nós temos agora nós já podemos passar então para quem quiser fazer uso da palavra, pergunta às pessoas que estiveram conosco aqui fazendo a explanação. O nosso microfone já está à disposição. Eu pediria que você se identificasse para que os nossos telespectadores também pudessem conhecer. Boa noite, meu nome é Yuna, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Educação aqui da Universidade de São Paulo e atuei na rede como professora contratada durante cerca de 2 anos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o movimento da audiência pública, né? Espero que cada vez mais a população e os professores, porque como eu sou da educação, eu vou falar a partir dessa área, não vou abordar as outras porque não me cabe aqui. E espero que cada vez mais, durante esse processo de construção do plano, as pessoas de fato participem e façam parte. Eu tenho algumas colocações para falar só a respeito do vídeo, né? O começo da vida, fazer alguns contrapontos, porque num dado momento é colocado que não requer gastos elevados a educação infantil. E aí eu penso que seja um equívoco, porque a educação infantil ela requer investimentos, principalmente na área da educação. Não resolve mais a questão, a gente sabe de uma demanda de 4.000 crianças para mais fora, só colocá-las dentro da instituição, porque a gente não tem mais espaço físico, não tem mais condições de atender essas crianças com qualidade minimamente humanas já. Por ter atuado na rede, eu falo com propriedade, eu penso que esse plano municipal da primeira infância, que tem espaço a questão da educação especial, o público-alvo agora da educação especial, como essas crianças entram na escola, não temos professores especializados, então a lei é cumprida, essas crianças estão incluídas, no entanto, elas estão excluídas ainda dentro desse contexto escolar. E eu trago aqui uma sugestão, a gente tem muita pesquisa já no país. A gente tem a Universidade de São Paulo, tem as instituições privadas que têm pesquisas de ponta acerca da questão do investimento, do desenvolvimento infantil, da formação de professores. Então, a gente pode utilizar mais essas pesquisas, os estudiosos disso, para pensar junto, fazer realmente uma parceria dessa área específica da educação com a Secretaria da Educação e os outros setores, porque a gente só tem a somar. Porque a gente tem que ouvir quem estuda aqui, e as pesquisas são diretamente de Ribeirão Preto. E tem dados que podem melhorar a qualidade, porque a gente também tem que pensar num plano municipal com propostas que sejam viáveis. Então, a gente tem que olhar a realidade da nossa cidade, o que é possível fazer, e já planejar ações, estratégias, pensando nas reais possibilidades.
porque senão a própria população fica desacreditada. Eu também defendo muito a questão da educação da família, de modo geral. As famílias precisam entender como é essa participação, como é importante a vivência delas. A gente vive num contexto do país extremamente capitalista, as pessoas precisam trabalhar. Então, como esses pais entendem essa interação para fora do espaço escolar? E também defendo a questão da primeira infância, que eu acredito aqui que ninguém vai contra isso, que é um período crucial para o desenvolvimento dessa pessoa enquanto humano. E aí é mais isso, a sugestão de olharem mais as pesquisas que são realizadas dentro do município, para a gente pensar junto. E se a gente quer um plano municipal para a primeira infância, mesmo o plano municipal de educação, pensar que requer investimento sim, que não se gasta pouco. Se a gente quer alguma coisa com qualidade, a gente vai ter que lutar pelo investimento sim. Obrigada. Muito obrigado, professora, pelo seu testemunho aqui na nossa audiência pública. Agradecer também a presença do jornalista José Manuel Lourenço, acompanhando os nossos trabalhos aqui. Obrigado. Boa noite. Sou Fabiana, professora do Departamento de Psicologia da USP. E a professora Beatriz Linhares, ela me ajudou, porque eu venho aqui representando uma articulação da psicologia com os economistas, né? O nosso laboratório está em parceria direta com o LEPS, que é um laboratório coordenado pelo professor Daniel Santos. E nós já temos um projeto encaminhado de mestrado que justamente faz a validação do MELCOM, que é o instrumento que a professora Bia comentou, que nos oferece parâmetros de qualidade para as instituições de educação infantil. Então, eu venho aqui me colocar à disposição, eu e a aluna Priscila Castilho, que está ali atrás, juntamente com o laboratório, né, o LEPS, porque a gente gostaria muito de contar com a abertura do município para justamente fazer a validação do instrumento na nossa rede. Então, como a professora colocou, para vocês terem uma ideia, o MELCOM, para a pré-escola, ele já foi validado em Bela Vista, né? Não foi validado aqui, sendo que o laboratório é daqui, né? Então, que a gente gostaria muito de poder contar com apoio político mesmo, né, e até jurídico, para que a gente possa fazer a validação do instrumento, no sentido justamente de buscar indicadores de qualidade, pensando na promoção de uma educação infantil que seja realmente promotora de relações saudáveis. E como o dado que chama muita atenção, que a professora Bia também colocou, infelizmente, no nosso país, né, e há dados internacionais e nacionais mostrando que se a prática escolar, né, no âmbito da educação infantil, não for de qualidade, ela prejudica o desenvolvimento da criança. Então, é um ponto muito sério que a gente gostaria de realmente colocar a universidade à disposição para que a gente possa mudar realmente a realidade da nossa cidade. Obrigada. Queria agradecer a sua participação e pedir que deixasse uma forma de contato com a nossa assessoria para nos ajudar na construção desse anteprojeto, porque o vereador está impedido de tomar algumas iniciativas quando interfere na gestão ou quando causa despesas ao município. Então, nós estamos apresentando um anteprojeto que foi inspirado na lei que está vigindo na cidade de São Paulo, mas por que não contar já com essas informações para enriquecer essa lei que será encaminhada ao Executivo? Muito obrigado pela contribuição. Eu gostaria de fazer só um pequeno à parte. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a professora Kátia pela colocação dela a respeito da importância da pessoa que também cuida da criança, né, além do muro escolar. E, como educador, uma vantagem que eu vejo muito grande nesse momento em que nós estamos vivendo é justamente essa possibilidade de fazer essa interação com outros setores, né? Porque a gente vê que os trabalhos já existem em cada uma das secretarias, a gente percebe que está faltando essa articulação, porque realmente, dentro do âmbito escolar, qual eu posso dizer, a gente chega em alguns momentos que nós esbarramos em algumas questões, em alguns acontecimentos, em algumas situações que extrapolam os nossos limites de ação, né, como educadores. Então, essa articulação extra-escolar, vamos dizer assim, e intra-escolar, porque ao mesmo tempo a coisa se dá entre e fora e dentro da escola, né,
ela vai ser muito bem-vinda. E na colocação da amiga professora, né, sobre a questão do pé no chão, realmente, só resgatando um pouco a fala da Márcia no começo, que para a elaboração desse projeto de lei, né, que vai basear aí, que vai nortear o trabalho da elaboração do plano municipal, a gente está se baseando no documento da cidade de São Paulo. E é bem interessante porque no que tange a área da educação, a maior parte das coisas que estão colocadas lá, nós também já temos em prática aqui. Então, um dos cuidados que nós estamos tendo, principalmente pensando em questão de qualidade e tudo mais, é fazer metas, né, que estejam bem alicerçadas realmente no nosso alcance, na nossa realidade, para que elas não fiquem só no papel, que elas possam ser realmente efetivadas aí na prática, em busca da qualidade do atendimento, né, e da solução das questões que extrapolam mesmo aí o âmbito escolar. Tá bom? Meu nome é Camila. Muito obrigado, Leandro. Camila, por favor. É o seguinte, não adianta você falar em política pública se você não tem um mapeamento da população aqui de Ribeirão, certo? Eu sou mãe de autista, tá? Nós não sabemos quantas crianças com deficiência, não só o autismo, mas intelectual está nessa cidade aqui. A gente não tem um mapeamento para saber disso. Então, o que acontece com isso? Não existe uma política pública efetiva que faça a intersetorização entre a saúde e a educação aqui nessa cidade. Tá? Então, isso prejudica muito o pessoal de deficiência aqui. Então, seria um marco, poderia fazer esse mapeamento começar pelo SUS, porque é o primeiro lugar onde as crianças dessa cidade vão procurar, é um posto de saúde. Então, poderia começar um mapeamento através do SUS, depois a gente estende por aí, começar pelo SUS. Outra coisa, não tem profissionais qualificados na área nem da saúde, nem da educação para essas crianças. Os profissionais da área da saúde não conseguem fazer um diagnóstico precoce dessas deficiências. Tá? Então, a minha filha foi diagnosticada com 4 anos e meio. Mas, graças a Deus, a gente tem um plano, nós conseguimos aí começar terapias e tudo cedo com ela. Mas o diagnóstico mesmo do autismo veio com 4 anos e meio. Isso é um absurdo, entendeu? Se não fosse diagnosticado, quantos anos? Eu tenho uma pessoa que conversou comigo, que o filho dela foi diagnosticado agora, com 17 anos. Imagina a perda dessa criança, entendeu? Com falta de terapias, com falta de assistências, e a política de educação, que, por exemplo, eu pago a educação particular para minha filha, só que eu tenho que pagar uma assistente terapêutica lá. Se eu coloco na política, na escola pública, ninguém me permite que eu coloque uma assistente terapêutica lá. E minha filha vai ficar zanzando pela sala, não tem um profissional qualificado lá para ficar junto com essa criança. E aí, como que vocês fazem? Qual é a política pública para essas questões? Eu gostaria de saber. Alguém gostaria de responder? Como você chama que eu não... Camila? Pode, por favor. Boa noite a todos. Eu sou Elisa Altafim, trabalho como pesquisadora no LAPREDES, que é o laboratório que a professora Maria Beatriz é coordenadora. Eu gostaria de contar um pouquinho de algumas experiências que a gente tem tido no laboratório, inclusive em relação a políticas públicas que já estão sendo realizadas em outras cidades. Tanto o Marco Legal da Primeira Infância quanto a Lei do Menino Bernardo, eles estabelecem as políticas públicas para aprimorar o relacionamento entre pais e filhos, por meio do oferecimento de cursos e intervenções. E aí nós no laboratório, no LAPREDES, nós já validamos aqui para o Brasil um programa que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, e que foi elaborado pela American Psychological Association, pela APA, e inclusive por uma psicóloga que é brasileira de Ribeirão Preto.
e que mora nos Estados Unidos há muitos anos. Então, nós validamos esse programa aqui para o Brasil, inclusive realizamos em algumas escolas aqui de Ribeirão Preto, na Amélia Junqueira, na Casa de Betânia, e também nos núcleos de saúde da família. Então, a gente já tem estudos mostrando a eficácia desse programa para melhorar as práticas educativas das mães e também o comportamento da criança. Já publicamos esses estudos, já temos estudos publicados, inclusive internacionalmente, e nessa trajetória que a gente vem trabalhando com esse programa para aprimorar a parentalidade, a Prefeitura de Pelotas ficou sabendo do nosso trabalho, fomos até Pelotas e já treinamos uma equipe e hoje já está se tornando uma política pública o programa que chama Programa ACT, para educar crianças em ambientes seguros. Por meio de uma parceria entre Secretaria da Saúde e Secretaria da Educação. Então, a Prefeitura de lá tem dado todo o apoio, nós oferecemos o treinamento, e eles ofereceram as coordenadoras para realizar o programa e também as psicólogas da própria rede municipal da Prefeitura. Tá? Então, e também, recentemente, no mês passado, estive em Fortaleza, formando também facilitadores para aplicar esse programa nas escolas da Prefeitura. Então, esse é um modelo que já existe para fortalecimento das práticas educativas, para que as mães deixem de utilizar práticas como bater, gritar e utilizem práticas de disciplina positiva. Tá? Então, e é um programa de prevenção de violência, e já tem em vários países, Grécia, Portugal, Japão, então a gente já tem a validação aqui para o Brasil, se vocês tiverem interesse. Atualmente, a gente tem realizado na Secretaria da Educação, a gente conseguiu por meio de pesquisa, vamos começar provavelmente no ano que vem, mas com um grupo pequeno de 30 mães, né? Mas já temos a autorização aí da Secretária da Educação, da Luciana, já autorizou para que a gente continue realizando pesquisas aqui, então a gente gostaria de agradecer essa oportunidade também. Na parte do desenvolvimento infantil, a gente também tem alguns projetos, inclusive já validamos um instrumento para avaliar o desenvolvimento infantil a nível populacional, que é um instrumento gratuito e que avalia o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, desenvolvimento emocional, te dá um score geral, porque a gente não tem um parâmetro aí, a gente também já tem um instrumento validado, que foi validado na cidade de São Paulo. Então, a gente queria oferecer esses modelos aí que têm sido alinhados entre a pesquisa e as políticas públicas. Obrigada. Muito obrigado pela sua contribuição. Não temos mais dúvidas de que reunimos aqui uma quantidade de conhecimento que vai influenciar a construção dessa política pública e a materialização desses saberes em benefício da primeira infância em Ribeirão Preto. Já não temos mais dúvida disso. Quero responder a Camila. Camila, é muito ruim ouvir quando você fala da sua experiência, pior ainda da outra pessoa que você falou, né? A gente sabe que é difícil o diagnóstico cedo, mas também ele tem que ser feito e ele impacta em tudo. Agora que você estava falando, eu fiquei pensando que todo o material que eu li, pensando aqui nessa construção da lei, do plano, ele não falava diretamente da criança com deficiência na lei. E isso só me ocorreu agora, né? Na verdade, eu até fiz alguns apontamentos dentro daquele texto que eu falei que fiz, mas nem o marco legal, você chegou a ver? Mas agora que você está falando, me ocorreu... Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que acrescentar se a gente quer incluir todo mundo, né? E o que mais? A lei, assim, eu não sou profissional da lei, né? Assim, a lei, ela é pontual, ela é linha, sabe? O meu texto, algumas pessoas que olharam lá na minha secretaria e falaram assim, mas você não acha que escreveu demais? Porque eu queria colocar algumas coisas com a intenção de não perder.
Porque a gente sabe que o que não está na lei, aqui a lei está ali, né? Ele vai me corrigir, quem faz aqui. O que não está na lei, o próximo governante ele tira. Então, na hora que eu vi essa lei, a minha intenção pessoal era tentar colocar algumas coisas que a gente faz rotineiramente como programa na secretaria há mais de 20 anos, mas não está em lei. Então, eu não sei se eu estou errando ou acertando na hora que eu ponho isso, mas o Bruno depois vai me ajudar nesse pedaço, o Bruno e a Rebeca. Porque, assim, a lei é pontual, o plano é totalmente diferente. O plano é grande e explicativo, como a Beatriz falou, ele vai ter que ter capítulos. E se o guia não for para esse lado, a gente vai ter que incluir todas as crianças, do jeito que tem as características das crianças. Vou dar um outro exemplo de grupo, né? Você está falando da criança com deficiência, você usou o autismo, mas a gente tem outras deficiências, a gente tem as crianças com anemia falciforme, a gente tem isso. Então, a gente vai ter que, de alguma forma, contemplar, e eu acredito de forma aberta, para não ser uma coisa também exclusiva. Porque se, por via das dúvidas, a gente esquece um, ele vai estar fora. Então, a gente vai ter que ter cuidado nisso para deixar de forma aberta, né? Só queria complementar, Camila, a respeito, quando você fala, assim, do mapeamento, né? A Secretaria da Assistência, nós temos um mapeamento exclusivo daquelas crianças que recebem o BPC, né? Não sei se é o seu caso, porque ele tem critérios, né? Então, nós temos, hoje em Ribeirão, nós temos 4.700 crianças, crianças, né? Crianças e adolescentes que recebem o BPC, né? Então, nós temos sim, né? Lógico que é voltado para assistência social, né? Então, isso, a questão, quando você falou que... E eu vejo que é importante a sua fala, sim, né? A lei, dentro da área da assistência, ela coloca para que a assistência social trabalhe com as mães para no incentivo das crianças estarem na escola, né? E hoje nós já temos um programa, como eu mencionei, que é a questão do BPC na escola, né? Lá, o governo federal já nos encaminhou todas as mães que têm aquisição do BPC, que entra no programa, ela vem para a Secretaria da Assistência Social para fazer, para aplicar um questionário, né, em loco, para isso. É todo ano, e nós temos uma parceria muito boa com a saúde, viu? Muito boa mesmo. Então, para que nós, assistentes sociais, trabalhem com essa mãe, da importância dessa criança hoje estar no ambiente escolar, né? Que já é sabido que essa criança não pode ficar exclusivamente só numa instituição específica. E a gente tem muitas, às vezes, contradições, né? Que às vezes a própria mãe não quer levar. Ela sabe das dificuldades, né? Mas ela fala, não, eu prefiro que fique em casa. Isso sabe, é muito relativo. Joana. Adicional às crianças neurotípicas, certo? Então, o que acontece? Essas mães não têm condição de trabalho, certo? Aí, as vans que levam essas crianças para as escolas não são suficientes, tá? Essas crianças não são acompanhadas com pessoal especializado dentro das escolas. Ela tem um professor lá só, e é uma classe de 40, 50 alunos. Então, não existe
Agradecer a Camila por esse testemunho, Camila. Isso também enriquece os nossos trabalhos. Nós estamos caminhando para a finalização da nossa audiência. Agradeço a presença da Anne, assessora da vereadora Gláucia Berenice, aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. E a Luciana gostaria de fazer um apontamento. É rapidinho, só para, antes de finalizar também, colocar a nossa solicitação também, Márcia, que seja pensado já nessa lei, porque ficou claro, tá? A participação da cultura, do esporte, tudo que vai entrar no plano depois. Mas eu acho que a própria lei já deve estipular a participação dessas secretarias. E depois, aí no plano, nós especificarmos melhor como que vai ser feito o trabalho aí dentro da primeira infância. Por que que eu digo isso? A gente sente muito isso na cultura, né? Eu acho que é o momento da gente ir alterando também essa cultura, como disse a Adriana ali antes, né? Cultura e educação têm que andar de mãos dadas, grudadas, ser siamesas. A verdade é essa, né? Não existe educação sem cultura e não existe cultura sem educação. Ponto. Nós temos várias formas na cultura. Eu achei muito interessante quando a Adriana se posicionou em relação à cidade humana e a solução apresentada, que como que nós quebraríamos essa cultura, né, de tradição e tudo mais, de comunicação, que é através da emoção. E qual a forma mais efetiva de você ativar a emoção de uma pessoa? É através da arte, é através da música, é através do livro, é através da peça teatral, é através da arte. A arte é uma das melhores formas de você atingir e despertar a emoção nas pessoas. Então, eu gostaria muito de ver essa possibilidade de já estar previsto nessa lei a participação dessas secretarias. E falo do esporte também. Ô, Luciana, assim, eu só recebi a missão de centralizar a lei, né? Assim, mas o que a lei de São Paulo, ela tem um item assim, cultura e lazer, que eu acho que talvez, não sei o nome que eles chamam, mas está escrito dessa forma. Mas ela vai ser acrescentada na lei ainda, tá? E, Camila, o Bruno acabou de me lembrar aqui, né? Só que eu errei aqui, do marco legal tem um parágrafo que, assim, né? Lembra, a lei é uma frase. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Né? E aí vem alguns outros parágrafos, né? Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. E como a professora da UNAERP falou, né, que em vários pedaços, quando a gente lê, ele fala... sempre tem assim, os profissionais que atuam com as crianças. Não tem separação por categoria profissional. Assim, vou me explicar melhor. Todos eles merecem um treinamento e um cuidado contínuo, independente se eles são da saúde, educação ou assistência. Para todos. Isso. Isso, a gente tem que trazer isso de alguma forma para o plano, de uma forma que seja prática, não como uma coisa ideal de uma coisa que a gente não tem e sabe que não vai ter daqui a muitos anos. Então, só porque eu falei para você que eu não tinha visto e o Bruno me mandou aqui. Obrigado, Márcia. Bom, nós vamos então encerrar a nossa audiência. Eu quero uma vez mais agradecer a presença de todos. Cidinha, eu estou te vendo aqui desde o começo, né?
cumprimentando lá no gabinete, mas não agradeci tua presença aqui. A Luciana está aqui com a gente também, a Carol, Maria Carolina, da Sudsai, que é a Cidinha com ela, que eu estou falando e agradecendo. O Dário, agradecer o Dário. Beatriz, Não, ele tá... só queria fazer um comentário no final. Eu posso destacar um aspecto bem importante, assim, rapidinho? Por favor, professora. Eu acho que nós precisamos lembrar bastante, primeira infância ser fundamental, e nós falamos aqui sinais, indicadores iniciais até de problemas do desenvolvimento. Eu queria advogar muito a favor, não sei se isso é na lei, no plano, do uso adequado da caderneta de saúde da criança. Nós vamos ter o lançamento nacional, foi um grupo de especialistas lá para Brasília, entrou aspectos de desenvolvimento, as cadernetas são subutilizadas, não são completas, a Márcia está fazendo assim, você que está na área da saúde, Márcia, inclusive esse grande projeto vai ser um projetão bem visando isso. E você tem acesso a quem manda as cartilhas? Vão mandar, vão lançar, eles estavam esperando passar a eleição, eu não tenho acesso. Nós somos soldado raso, a gente vai lá para dar opinião e não sabe o que vai acontecer. A gente tem em Ribeirão, mais ou menos, 8.000 crianças nascidas todo ano. Só diminuiu naquele ano de 16, que a gente acha que pode ter havido relação com a Zika, né? O resto... Os nascidos não vivos tem caderneta suficiente, tem aumentado. Né? Ribeirão recebe a metade disso todo ano. Isso é fato. Então, assim, a gente recebe através da DRS, né? Vem federal, estado e municipal. E eu acho que essa é uma grande ação. A gente recebe porque, metade, assim, vai vir a nova versão da caderneta. Ela está bastante interessante, ela tem um rastreamento, desenvolvimento aprimorado. Ela tem conteúdos, e inclusive a gente advogou muito lá no Ministério, que não sabe, né, que fim que isso vai ter, de ter essa intersetorialidade, porque como tem muito texto, é importante as diferentes áreas, não só a da saúde, ajudar no uso adequado da caderneta, não só no preenchimento, mas no uso com os pais sobre as informações da caderneta. E se ela é preenchida adequadamente, você tem ali um mapeamento muito interessante de início de desenvolvimento. Então, se tem alguma coisa que eu acho que precisava, né, ter a quantidade suficiente, ter treinamento adequado de preenchimento, isso já é um grande ganho em termos de você fazer detecção de sinais iniciais precoces e de você usar o que está ali, que são indicadores bem legais para a área de saúde e desenvolvimento, que é bem básico, né? Garantir o número a gente não consegue porque a gente recebe, mas garantir... Ah, sim, mas garantir um treinamento a partir da chegada, isso é fácil. A gente faz treinamento conjunto com a DRS, você já pode ficar convidada para o treinamento quando a cartilha nova chegar. Nós temos necessidade de encerrar. Você tem mais uma participação, é isso? Então é a última participação, tá, gente? Por favor. Eu sou a pessoa que descobriu a filha com 17 anos com autismo, tá? Eu tenho duas e foi a de 6 anos que me trouxe a outra. Eu quero parabenizar vocês por estarem aqui hoje. Eu, a Camila e o Jorge. A Maria Beatriz está no 1º ano da FATEC. Ela é monitora na FATEC já. E, por favor, façam essas mudanças. Eu perguntei para ela ontem, porque ela sofreu bastante. Filha, o que falta para vocês terem assistência? E ela respondeu assim, falta amor. Tá? Então, eu agradeço o que vocês estão fazendo. Né? A gente se emociona muito. E parabéns pela iniciativa, que continuem assim e que desenvolvam mais, porque vocês não têm noção do material, estou falando pelas crianças autistas, que vocês vão perder em desenvolvimento tecnológico, se vocês não correrem e não fizerem isso. Muito obrigada. Nós que temos muito a lhe agradecer por esse testemunho, muito mesmo, de coração e de alma. Eu termino agradecendo a minha assessoria, ao Dário e à Cláudia, que organizaram essa audiência pública integralmente. A minha participação é essa que vocês estão vendo aqui. Eu repito que o político não é obrigado a saber tudo,
mas quando ele toma conhecimento de uma necessidade, ele é obrigado a agir. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Agradecer vocês por essa dedicação. E aqui é um exemplo, gente, do seguinte: quando o parlamentar ele tem uma assessoria técnica, é esse o resultado. E isso também nos serve de régua de avaliação. Ok? Uma boa noite para todos. Muito obrigado.